ideias se faz uma cidade melhor. Quando suas ideias passam pela Câmara Municipal, o benefício é de toda a população. Conheça, sugira, discuta. Depois do voto, sua participação é sua força para melhorar a vida da nossa cidade. Câmara Municipal. João Pessoa é melhor com a participação de todos. Olá, tudo bem com você? Está começando o MPTV, o seu canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. No programa de hoje vamos mostrar como o Ministério Público está acompanhando o racionamento de água na região de Campina Grande e quais as medidas que tem tomado para monitorar a qualidade da água e garantir o abastecimento nos hospitais. Também vamos mostrar uma matéria sobre o trabalho realizado pelo Núcleo de Paternidade e Nome Legal de Campina Grande para agilizar os processos e os reconhecimentos de paternidade. No estúdio vamos receber o promotor de justiça Lúcio Mendes. Ele vai falar sobre os 10 anos da Lei Maria da Penha. Fique com a gente, o MPTV está no ar. Em 2011, o Ministério Público da Paraíba criou o projeto Nome Legal. Com o alto número de crianças e adolescentes que tiveram sua paternidade reconhecida, a atividade ganhou outra proporção através da criação do NUPAR, Núcleo de Promoção da Paternidade e Nome Legal. Agora, em Campina Grande, o NUPAR ganhou novos contornos e está ainda mais rápido e eficiente. Acompanhe na reportagem de Daniel Lustosa. Celina é auxiliar de serviços gerais. Há 8 meses ela teve a segunda filha. O pai está preso e por isso ela teve que registrar a filha apenas no nome dela. Tinha que trazer ele do presídio para registrar. Aí eu já tinha pedido, aí disse que ia custar muito. Aí o meu parto acelerou, eu fiz o meu cesárea, fiz minha laqueadura, aí registrei ela, só no meu nome. Aí quando foi ela estava com 3 meses, eu fui chamada no fórum, aí cheguei lá e disse que ele estava preso. E ela pegou, disse, pronto, a gente vamos entrar em contato com o pai. Com a falta do nome do pai no registro, a criança não podia ser levada para as visitas no presídio, o que angustiava a mãe. Preocupou, porque ele queria ver a menina, só via só a mais velha, não via a mais nova. Aí quando eu recebi numa terça, quando foi no domingo eu levei ela, para ele ver ela. Celina teve que enfrentar bastante burocracia até conseguir colocar o nome do pai no registro. São vários os motivos que levam as mães a registrarem sozinhas as crianças. E o processo para colocar o nome do pai no registro costuma demandar tempo, ou pelo menos costumava. Aqui em Campina Grande, o Núcleo de Promoção de Paternidade e Nome Legal foi além. Para amenizar as barreiras, o NUPAR alterou o modo de atuação. A iniciativa partiu das promotoras Elaine Alencar e Luciara Moura. Entrou em ação o projeto Um Novo NUPAR. Dessas dificuldades que nós encontramos, uma das principais e que chamava muito a atenção era a não localização da mãe da criança para a realização da primeira audiência. Então, nós tínhamos uma cifra impressionante de 27% de processos que eram arquivados sem sequer ter sido localizada a genitora. A primeira medida foi tornar a notificação das mães imediata. Resolvemos, então, implementar uma nova técnica, uma nova rotina de notificar essa genitora diretamente no cartório de registro civil. Ela fez o assentamento de seu filho. Foi um assentamento sem o nome do pai, sem indicação da paternidade. Então, o oficial de cartório entrega diretamente a ela, imediatamente, uma notificação assinada previamente por um promotor de justiça, com data e horário já designados. Além de buscar as mães que registraram o filho sem o pai de maneira mais rápida, outros métodos também tornaram o processo mais eficiente e barato. Nós sentimos a necessidade de ver outras ferramentas que nos trouxessem também bons resultados. Então, nós substituímos as notificações que eram realizadas antes pelos oficiais de promotoria em sua totalidade pelas notificações por via postal.
Para que restaria essas notificações por via postais, haja vista que a mãe estava sendo notificada pelos cartórios? Nós temos as situações de mães que não comparecem à primeira audiência, então nós damos a segunda chance, a segunda oportunidade para chamamento dessas mães, e essa notificação é feita via postal. Tem a notificação que é necessária a ser feita pelo suposto pai, ele também é notificado por via postal, e as outras intimações que são necessárias durante a tramitação do procedimento, seja para a realização do exame de DNA, seja para tomar conhecimento que o laudo do DNA chegou ou para entrega da certidão. Então, qualquer uma outra que venha na sequência passou a ser feita por via postal. E os números mostram bem o sucesso dessas medidas. Só nos primeiros 7 meses deste ano, aqui na região de Campina Grande, 207 mães já foram notificadas diretamente pelo cartório. 71 reconhecimentos de paternidade já foram realizados. A média de arquivamentos de casos pela não localização da mãe caiu de uma média de 27% para quase zero. O balanço ele é muito satisfatório. O maior ganho foi exatamente a tempo de tramitação do processo. Eu diria que esse foi o ganho imediato, o que nós vislumbramos até agora. Numericamente, são ações que eles dão resultado a médio prazo, porque nós temos ainda uma demanda reprimida, isso é uma herança de anos anteriores, que numericamente ainda é muito expressiva no nosso acervo de processos. O resultado positivo da preocupação do Ministério Público da Paraíba com a questão da paternidade pode ser comprovado com o crescimento das ações. De início foi criado o projeto Nome Legal em 2011. Durante 4 anos, 3.253 crianças e adolescentes tiveram sua paternidade reconhecida. Com esse sucesso, em 2015, a atividade ganhou outra proporção através da criação do NUPAR, Núcleo de Promoção da Paternidade Nome Legal. Agora, em Campina Grande, a ideia do novo NUPAR fez da iniciativa algo mais eficiente e benéfico para milhares de crianças paraibanas. O benefício ele é sempre pensando no melhor interesse da criança. Muitas vezes pode não ser exatamente o maior desejo da mãe, mas o ganho que se tem para uma vida, para aquele que não escolheu para uma paternidade não conhecida. Então, conhecer a sua história, conhecer a sua herança genética, conhecer a sua família paterna, isso traz ganhos para a vida presente, no momento em que se forma, e também ganhos no futuro, de ordem psicológica, de ordem emocional e, claro, de ordem material também, porque esse pai precisa exercer a paternidade responsável, então vai ajudar no sustento do filho, ele vai ajudar na educação do filho, então os ganhos são inestimáveis para a vida de qualquer pessoa. Foi importante para mim mesmo. O povo disse que já tinha muita gente que tinha, mas estava custando e foi rápido demais. Tá, tudo certo, tudo ok. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Estamos de volta e vamos falar sobre crise hídrica. O Ministério Público do Estado segue acompanhando as dificuldades no abastecimento que várias regiões do estado têm enfrentado. O Açude Buqueirão, que atende a 19 municípios, já está com menos de 8% de sua capacidade. Acompanhe. O açude Epitácio Pessoa iniciou o mês de agosto com pouco mais de 30 milhões de metros cúbicos de água. Isso representa menos de 8% da capacidade do reservatório. Acompanhando a situação crítica no abastecimento dos municípios da região polarizada por Campina Grande, o Ministério Público da Paraíba, através do Comitê de Gestão da Crise Hídrica, tem realizado reuniões periódicas sobre o assunto. A situação ainda mais crítica fez com que o sistema de racionamento nos municípios fosse ampliado. Desde o dia 18 de julho, 19 cidades da região estão dentro do novo esquema. Campina Grande foi dividida em 2 zonas, cada zona recebendo água em apenas 3 dias da semana. Já foram realizadas reuniões, inclusive com a ANA, com a Agência Nacional de Águas, o representante de Brasília que esteve presente, certo? Juntamente com as universidades, que são um importante parceiro, certo? Nessa questão da qualidade, do acompanhamento dos estudos e das análises da água do manancial Epitácio Pessoa, que é o que abastece essa nossa região. Não bastasse a pouca quantidade
de água para abastecer tantos municípios, a qualidade também tem sido questionada. Em reunião recente com promotores de Campina Grande, a Cagepa apresentou laudos que afirmam que a água é sim própria para o consumo humano. No mês de junho, nossa equipe visitou a casa de uma moradora da Rainha da Borborema que reclamava justamente da qualidade da água. Quando chega, ela passa uns 2 dias barrenta e quando está perto de ir embora também. Na sexta-feira a gente já nota que a água já está de péssima qualidade. Até para você guardar ela, já também não está mais prestando. Diante dessas queixas, o Ministério Público Estadual tem buscado apoio de professores para saber se os laudos entregues ao MP sobre a qualidade da água condizem com a verdade. Sim, nós estamos fazendo reuniões como eu disse, com esses importantes parceiros, né, são professores da UFCG e da UEPB, que estão auxiliando, né, uma importante participação com o Ministério Público na busca de garantia da água com qualidade à população de Campina Grande e região. Água pouca e de qualidade contestada por professores e moradores. E as perspectivas não são boas. A previsão é de que a água de Boqueirão só garanta o abastecimento até janeiro do ano que vem. Diante disso, o MPPB segue de olhos atentos a essa questão. Segue realizando novas reuniões em que vai cobrar, certo, dos órgãos, dessas instâncias administrativas, uma solução para o caso de, em 2017, após janeiro, se essa transposição vai ou não chegar. E se não, que outra proposta, que outro plano tem para que a cidade continue sobrevivendo e a sua população não careça, não padeça de um mal que é realmente essa seca e essa crise hídrica gravíssima. Uma das dificuldades impostas pelo racionamento de água na região de Campina Grande é o prejuízo ao atendimento nos hospitais. O Ministério Público Estadual atuou para garantir que os estabelecimentos de saúde tenham acesso à água nos dias de racionamento. Saiba os detalhes na reportagem de Daniel Lustosa. Ninguém escapa do racionamento de água que sofrem os municípios da região de Campina Grande. Isso porque os estabelecimentos também têm água cortada nos dias de racionamento. A situação atinge os 7 hospitais da cidade. Através de uma ação do Ministério Público Estadual feita pela Promotoria de Saúde, as unidades conseguiram ter acesso à água nos dias de corte. Para isso, os estabelecimentos têm que adquirir a água através de carros-pipa. Recebemos um ofício do Sindicato dos Estabelecimentos Hospitalares de Campina Grande, informando dessa preocupação com relação ao abastecimento em termos gerais, em especial ao abastecimento dos estabelecimentos que prestam serviço de hemodiálise. Então, a partir desse ofício, nós solicitamos que todos os hospitais informassem a sua capacidade de armazenamento e as dificuldades, porventura, encontradas, para que, juntamente com a Companhia de Água, com a Cagepa, pudéssemos chegar a uma conclusão, certo? E uma solução para que não houvesse nenhum risco de desabastecimento, nenhum risco de descontinuidade do serviço de saúde, e em especial de hemodiálise. O presidente do Sindicato dos Hospitais de Campina Grande confirma que a Cagepa tem cumprido com a medida proposta pela promotoria, mas reafirma que as dificuldades enfrentadas pelos hospitais com racionamento ainda são muitas. O único benefício que nós conseguimos é que a Cagepa colocaria um setor da caixa d'água deles ali. Eles têm várias caixas d'água, vizinho de cada instituição hospitalar, permitiria que o hospital, com seu carro-tanque, que é caro, entendeu? E nós pagamos o carro-tanque e a água também. Eu acho que atualmente a grande responsável por tudo isso, eu acho que é a Cagepa. A Cagepa é quem devia estar pagando os carro-tanques e trazendo a água de areia, que tem um grande reservatório lá de areia, e abastecendo os hospitais. Os hospitais estão passando por essa dificuldade, exatamente, a grande culpa é exatamente da Cagepa. E essa escassez de água tem prejudicado principalmente o tratamento de hemodiálise. Isso porque um procedimento para cada paciente, durante 4 horas, são necessários 120 litros de água. Além da quantidade, a qualidade é um outro problema. Isso porque a água que chega até o hospital tem exigido um processo cada vez mais rigoroso de purificação. O processo de osmose reversa é o responsável por deixar a água da forma ideal para o procedimento de hemodiálise. E esse processo de limpeza da água tem sido cada vez mais demorado, gerando mais custos para os hospitais. Os hospitais é muito mais grave, porque tem 4 hospitais que têm serviço de hemodiálise. E o tratamento desta água, atualmente, desta água de Boqueirão, e qualquer água que os hospitais possam conseguir,
tem que sofrer um tratamento muito rigoroso. A promotora explica que a Vigilância Ambiental de Campina Grande ficou responsável pela fiscalização dos carros-pipa e da qualidade da água. Além das análises que a CAGEPA realiza, certo? A Gerência de Vigilância Ambiental em Campina Grande, ela fará essa análise da água que chega aos estabelecimentos hospitalares e também dos caminhões-pipa, certo? Para que realmente, tanto no transporte quanto efetivamente na chegada da água no estabelecimento, se garanta a qualidade à população, ao usuário do Sistema Único de Saúde e de saúde em geral. A medida do Ministério Público Estadual tem sido fundamental para garantir a manutenção dos atendimentos na área da saúde no município. Saúde é vida e água é vida, então são dois bens, né, considerados fundamentais para a saúde da população, para a vida da população. Então, essa atuação foi com vistas mesmo a verificar o fornecimento e a própria prestação do serviço. Então, a preocupação do Ministério Público e a atuação foi para garantir esse acesso, garantir o acesso a esse bem que não é indisponível, né, a questão da água e da saúde e da vida. Então, foi para garantir, né, esse tripé, né, digamos assim, de manutenção e de que o Ministério Público deve tutelar. No próximo bloco, não perca a entrevista com o promotor de justiça Lúcio Mendes. Ele vai falar sobre os 10 anos da Lei Maria da Penha. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Estamos de volta e recebemos em nosso estúdio o promotor Lúcio Mendes, 6º promotor de Justiça de Bahia. Ele vai falar sobre os 10 anos da Lei Maria da Penha. Promotor, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Obrigado pelo convite. Promotor, a Lei 11.340, que é mais conhecida como a Lei Maria da Penha, completa 10 anos no dia 7 de agosto. O que ela representou para o combate à violência contra a mulher? Veja, a Lei Maria da Penha é um marco. É um marco, primeiro, sob o aspecto político, porque a partir da edição da Lei Maria da Penha, o Estado brasileiro cumpriu seus compromissos internacionais no sentido de dar proteção à mulher, compromissos que assumiu tanto na órbita da ONU como da OEA. Também acabou dando cumprimento à Constituição Federal, que em seu artigo 226 estabelece a obrigação de se proteger da violência no âmbito familiar. E também é um marco sob o aspecto social. A partir da Lei Maria da Penha, surgiu uma maior visibilidade sobre essa questão da violência doméstica. Isso passou a ser discutido, por exemplo, como hoje nós estamos discutindo no programa de televisão, passou a ser discutido nas redes sociais, passou a ser discutido em telenovelas, enfim, o problema ganhou visibilidade. E é um marco sob o aspecto jurídico, porque instituiu aí um microsistema jurídico de proteção aos direitos da mulher. Quais são as formas de violência contra a mulher que estão previstas na lei? A lei prevê basicamente o seguinte: a violência física, né, que talvez seja a que tem maior visibilidade social, mas existem outras formas de violência. A violência psicológica, por exemplo, quando a mulher ela perde a sua capacidade de autodeterminação. A violência moral, quando a mulher é vítima de calúnia, injúria, difamação. A violência sexual e a violência patrimonial. Que tipo de medida protetiva está prevista na Lei Maria da Penha? A lei ela tem basicamente 3 ou 4 artigos que tratam de questão de medida protetiva. Os artigos 22, 23 e 24, e prevê uma gama de medidas. Por exemplo, você tem medidas aplicadas contra o agressor, como, por exemplo, o afastamento do lar, a proibição de que o agressor chegue a uma determinada distância da vítima, que ele mantenha contato com familiares da vítima, suspensão de direito de visita familiar, por exemplo, a filhos, né? Essas são as medidas mais comuns. Mas também existem medidas protetivas de promoção da segurança da mulher, como, por exemplo, encaminhamento para programas comunitários, para abrigamento, né? Retirada de bens, de pertences da mulher da sua residência, podendo ser devidamente acompanhado de uma escolta policial. Enfim, existe uma gama
muito ampla de medidas protetivas adequadas a cada tipo de situação. Promotor, a Lei Maria da Penha, ela apenas não se aplica à violência cometida por maridos ou ex-companheiros. Quais são os outros tipos de parentes que podem ser, sim, enquadrados na lei? A lei ela traz um aspecto interessante. Ela diz assim que violência doméstica contra a mulher se caracteriza quando há uma violência praticada no âmbito do espaço doméstico, das relações familiares e das relações de afetividade. Então, tanto no caso do marido que pratica violência contra a mulher, constitui infração prevista na lei, como também, por exemplo, casos de pais contra filhas, né, constitui também violência doméstica. O STJ recentemente, há algum tempo atrás, decidiu que relações, por exemplo, como relações de namoro, né, onde há algum tipo de agressão, constitui violência doméstica. E também, inclusive nas relações homoafetivas entre mulheres, quando fica caracterizada uma relação de vulnerabilidade, uma relação de prevalecência de uma sobre a outra, né, isso também pode caracterizar a violência doméstica. A mulher que foi agredida, onde ela pode fazer a denúncia? Ela tanto pode procurar a delegacia de polícia, né? Hoje nós temos aí delegacias especializadas no atendimento das mulheres, como pode procurar a Promotoria de Justiça, o Ministério Público pode fazer esse atendimento e também pode ir no fórum. E como é a atuação do Ministério Público diante da violência contra a mulher? A lei traz um tópico específico sobre a atuação do Ministério Público. Então, primeiro, o Ministério Público ele tem a obrigação de acompanhar todos os processos envolvendo violência doméstica. É uma obrigação do Ministério Público. Ele é o titular da ação penal nos casos de crimes de violência doméstica. Segundo, o Ministério Público ele também ele tem uma atribuição de fazer um cadastro de violência doméstica para levantar dados, inclusive para fazer um planejamento da sua atuação. E ele pode adotar as medidas protetivas que estão previstas na lei, né? Essas medidas protetivas que você me perguntou há pouco só podem ser requeridas pelo Ministério Público ou pela própria vítima, né? Ou decretadas de ofício pelo juiz. Então, essa é uma das atribuições. Agora, eu acho que assim, o papel mais amplo do Ministério Público é justamente o de fomentador, de fiscalizador das políticas públicas de proteção à mulher. Então, só para dar um exemplo mais prático a você, lá em Bahia, onde eu atuo, eu instaurei um procedimento para verificar como está funcionando a rede de proteção aos direitos da mulher. Existe casa de abrigamento, existe um órgão específico que trata do acompanhamento desses casos de violência doméstica, então a gente faz esse papel de fiscalização da rede de proteção à mulher. Promotor, por que a violência contra a mulher ainda é tão alta no Brasil? Essa é uma pergunta que os sociólogos, os antropólogos vêm fazendo há algum tempo e parece que há um consenso que nós temos uma cultura extremamente patrimonialista e machista no Brasil, né? Então, as relações entre homens e mulheres muitas vezes não é baseada no afeto, mas num sentimento de posse. Tanto é que é muito comum a gente, quando recebe casos de violência doméstica, a gente escuta sempre uma frase que se repete, né? Que a mulher diz assim, que o companheiro diz, se você não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém, né? Então é como se o homem enxergasse na mulher um brinquedo que, se não pode ser usado por ele, vai ser quebrado e ninguém mais pode ser usado. Isso é uma constante que a gente observa. Promotor, o senhor acha que existe subnotificação dos casos de violência contra a mulher? Essa subnotificação ela já foi objeto de uma pesquisa, né? O Instituto Perseu-Abramo, há alguns anos atrás, realizou uma pesquisa e eles chegaram à conclusão de que em torno de 2/3 dos casos de violência doméstica não são comunicados às autoridades públicas, né? Essa subnotificação é um dos fatores mais problemáticos para quem trabalha com violência doméstica, porque a gente acaba sem ter como aferir se a violência está aumentando ou se está diminuindo, né? Se a gente pega, por exemplo, o mapa da violência, a gente vai perceber uma oscilação nos casos de violência doméstica. A gente acaba sem saber se essa oscilação ela representa um aumento real ou uma diminuição real dos casos de violência doméstica, ou se ela representa tão somente um reflexo dessa subnotificação, dessa não comunicação às autoridades.
Promotor, o que ainda precisa melhorar na estrutura do Estado de proteção e combate à violência contra a mulher? Primeiro, eu gostaria de enfatizar o seguinte: muito já foi feito, né? Nós caminhamos bem nessa questão. Muitas medidas que estão previstas na lei já foram implantadas, já houve melhorias significativas, mas, de fato, algumas coisas ainda precisam ser implantadas. Primeiro, eu percebo o seguinte: falta uma comunicação maior dos órgãos que trabalham nessa questão da violência doméstica. Eu acho que é preciso haver uma integração maior, uma intersetorialidade, uma rede realmente efetiva de proteção aos direitos da mulher. E algumas iniciativas, por exemplo, o artigo 35 da lei, ele prevê uma série de iniciativas que a gente vê que algumas delas ainda não foram implementadas. Por exemplo, um programa de ressocialização, digamos assim, com os agressores. Eu acho que essa é uma medida interessantíssima. Eu já vi ela sendo implantada pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte e tem tido efeitos bastante positivos. Como seria essa questão desse programa? Seria trabalhar com agressores e fazer uma política de acompanhamento onde se trabalhe questões como, por exemplo, domínio da agressividade, onde se trabalhe questões como valorização da questão do gênero, conscientizar o agressor dessa questão da necessidade do respeito aos direitos da mulher. Eu acho que essa é uma medida importante que tem que ser implementada ainda. Promotor, para finalizar a nossa entrevista, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para todas as mulheres que já foram agredidas ou que continuam sendo agredidas, sobre a importância delas denunciarem. Eu gostaria de dizer a todas as mulheres que nós que trabalhamos com isso diuturnamente, nós vemos que há uma série de barreiras e de dificuldades que a mulher enfrenta para denunciar a violência doméstica. Barreiras do medo, barreiras de ordem econômica, às vezes a mulher é dependente do marido, mas não vale a pena continuar numa relação permeada pela agressividade. Essa agressividade, ela tende a aumentar e às vezes termina em casos trágicos, chegando até a morte da mulher. Então, é importante que a mulher se empodere, procure os órgãos de proteção aos seus direitos e faça a denúncia para que ela não seja mais uma vítima do mais grave de todos os atos de violência doméstica, que é o feminicídio. Promotor, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público Paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.